O Arquivo Público guarda todo o acervo da história, da memória do Estado do Paraná, antes ainda quando era província. Zacarias Desgois Vasconcelos, que deu a instituição, deu início à instituição dentro do Estado do Paraná, como eu disse, quando era província ainda, e aqui se guarda toda a história do Estado do Paraná, faz toda a gestão documental, além da história, de toda a curiosidade que todas as pessoas podem vir conhecer, que é aberta ao público, através de agendamento. Nós também fazemos a gestão documental de todo o Estado do Paraná. O Arquivo Público é responsável por essa gestão documental. Aqui, até sobre a cidadania, um dos documentos mais solicitados dentro do arquivo é uma certidão que se dá início à entrada da dupla cidadania. Essa certidão já é reconhecida, já tem registro autenticado, né? A pessoa não precisa ir no cartório validar, e ela dá entrada em qualquer consulado para você fazer da entrada. Além disso, nós temos todos os documentos dos imigrantes, mais de 150 mil registros já digitalizados. Esses documentos digitalizados você pode ir lá, dar uma brincada, porque os sobrenomes mudam muito, então você vai lá dar uma brincada até descobrir a origem do teu sobrenome, para fazer aquela questão, seja para uma brincadeira mesmo, para saber se você é parente de uma pessoa, né, importante, algo no sentido, ou mesmo para você dar a entrada na cidadania, na dupla cidadania, como eu mencionei antes, além de muitos outros documentos, curiosidades. Nós temos aqui algumas curiosidades, como uma máscara mortuária do Zacarias Desgois Vasconcelos, que antigamente, quando a pessoa vinha a falecer, eternizava a face da pessoa. É uma das curiosidades, entre outros documentos daqui de 1897 e muitos outros. Sim, aqui é feito o atendimento por agendamento, via telefone ou e-mail. Acredito que vocês vão colocar essas informações, e você faz o agendamento, pode ser individual ou em grupo. Em grupo a gente faz acompanhamento para demonstrações também de preservação da história, ou mesmo um pesquisador, um cidadão, um universitário, ou um ensino médio, ensino fundamental. Nós recebemos e fazemos questão também de receber crianças, para elas valorizarem e entenderem a importância da história, porque o que seria de nós sem conhecer o nosso passado? Para fazer um futuro melhor, nós precisamos entender o nosso passado, e isso que o arquivo faz, a valorização da história através do governo do Estado do Paraná, que dá todo esse incentivo à história, à cultura, e nós disponibilizamos de todo o acervo para todos, além também de todo as oitivas. Agora está em alta esse assunto sobre a ditadura, então se encontra todos os documentos da Comissão da Verdade também dentro do Arquivo Público, todas as oitivas e muito mais. Em abril, nós comemoramos 170 anos. Isso já diz a importância de que é uma instituição que dura tanto tempo. Ela é importante para preservar a história, para preservar o que realmente aconteceu, os nossos antepassados, sejam eles os imigrantes, os indígenas, os negros, todas as pessoas que passaram por aqui. Nesse momento mesmo estamos fazendo exposição de mulheres, que é valorizando a mulher no mês das mulheres, que é mostrando o legado desses ícones das mulheres. Até são 11 mulheres com ícones destacados, sendo que uma, a doutora Regina Helena, que é a primeira desembargadora do Estado. Então, o Arquivo Público, não só o do Paraná, mas como todos os outros arquivos, precisam dessa existência para a gente conseguir preservar e manter, e não esquecer o que passou, o que nós vivemos e também o que vamos viver. Geralmente a gente pede um tempo, né? Quando ele envia o e-mail ou liga, para daí agendar a visita, para já estar tudo direitinho ali na disponibilização dele. Que exige também um tempo do pesquisador, né? A gente desce todo o material, fica com ele lá na mesa, prepara o material e aí ele vai identificando realmente o que daquele documento interessa para ele. A máscara do Zacarias, que ela era uma máscara feita, né? Essa máscara era feita depois que a pessoa morria, né? Então, todo o pessoal dessa época era realizada essa máscara, né, com todas as características da pessoa, para guardar, né, uma memória aí que a gente tem. E ela geralmente já está nas exposições, o pessoal consegue ver, né, ali fica numa caixa dentro
do hall de entrada lá, tudo direitinho. A gente tem são em partes, né? O inventário do Baltazar, que é um dos documentos, não é certo que é o documento mais antigo, mas é um dos mais antigos que a gente tem dentro do arquivo hoje, né? E ele está bem sensibilizado, então, quando a pessoa tem curiosidade para ver sobre ele, a gente disponibiliza uma cópia para não ficar manipulando tanto ele ali, que ele já está bem, bem sensívelzinho. Aqui a gente tem a documentação, que é registro de terra, que ficava quem guardava esses registros era toda a parte paroquial, né? Os padres ficavam sob o domínio desses registros, e é desde 1856 a 1872 que a gente tem essa documentação de guarda. Então, todo detalhe de terra que era da pessoa, só os padres sabiam, né? A gente ficava sob guarda deles. Esse daqui é um documento do Farol das Conchas, na Ilha do Mel, que foi quando Dom Pedro II pediu para construir o farol para direcionar os navegantes ali. Tem as fichas, né, tem pastas temáticas, e isso já está tudo digitalizado e as pessoas têm acesso, né, para consultar lá no site pelo CEAP, mas daí você entra lá na Secretaria do Arquivo. E daí temos a ficha, né, que a gente encontrou do Clodovil, que foi professor de arte aqui, pouca gente sabe, né? Então tem essa ficha dele também. Tanto toda a equipe, né, do arquivo, às vezes pesquisando uma outra documentação, a gente acaba encontrando essa curiosidade, também desenvolvendo, pesquisa em cima dela, quanto o pesquisador, né, quando ele entra em contato. Tem esse assunto, eu consigo pesquisar sobre esse assunto. Quando ele não encontra no site, né, no que já está digitalizado, ele entra em contato, a gente vai procurar sobre o assunto e ver todo o material que tem. Como a Dora falou, quando a gente não encontra aqui, a gente indica também lugar que possa ter. Mas as curiosidades sempre a gente vai encontrando, a gente já vai separando para já, né, colocar disponível para o pesquisador. É tanta curiosidade que, né, que a gente vai encontrando que o que eu acredito assim, é que o pesquisador e a população, né, venha conhecer o arquivo, esteja mais em comunicação com o arquivo, né, também através das redes sociais, de contato com a gente, que às vezes a gente aprende como pesquisador, né, não só entre nós aqui. Nós temos mais de 80 fundos documentais, são 90 e poucos fundos documentais. Cada fundo é de uma secretaria. Então, Secretaria de Agricultura é um fundo. Daí virou Secretaria de Agricultura e Abastecimento, é um outro fundo. Então, é o período de existência de cada secretaria. O nosso fundo mais rico é da administração provincial, tá? É do governo, que começa na Emancipação Política do Paraná, 1853, e essa documentação vai até 1930. É o fundo mais rico que nós temos. É ofícios e requerimentos, tá? De professor pedindo férias, professor pedindo para mudar de cidade. Imagina todas as secretarias de Estado que nós temos hoje. 1853, 1900, eram 7, 8. Então, tudo aquilo que você imagina que acontece numa secretaria de governo hoje, acontecia lá atrás, quando era a administração provincial, quando era a província do estado do Paraná. Tá? Então, assim, tem muita coisa de educação, de imigrantes, tá? Então, os imigrantes têm muita coisa nesses ofícios e requerimentos, que a gente chama de APs, de administração provincial. E nós temos os códices, que são livros copiadores, tá? E ali tem a parte mais rica é a parte de imigrantes. Ali a pessoa vai tentar descobrir se tem algum parente, tá? Algum ancestral. Não vai aparecer o nome da cidade de onde veio. Se aparecer ali, vai dizer procedência, Rio de Janeiro, tá? Então vai ter o nome das pessoas, a idade, a nacionalidade. Então, isso é só um pontapé inicial para conseguir uma dupla cidadania. Tá? Então, aquilo não é, com isso eu vou conseguir a dupla cidadania. Não. Tem muito mais. Tá? É um grãozinho de arroz. Um pontapézinho. Tá? Então, essa parte não precisa vir no arquivo público. Manda e-mail. Tá? Nós temos os catálogos na nossa página, a pessoa pode pesquisar ali com variações do sobrenome.
Imagina um sobrenome polonês com aquele monte de consoantes. Tá? Tenta imaginar a variação que o escrivão de 1890 deu para aquele nome. Tá? Então, a própria pessoa pode brincar com o seu sobrenome ali. Tá? Com N, com M. Várias probabilidades, né, que vai montando dentro do sobrenome. Manda um e-mail, tá? A gente manda as imagens digitalizadas e a pessoa analisa. Tá? Quantas vezes a pessoa pede e vai ver ali, não é da família, porque é um sobrenome comum. Né? Então, a parte de imigrantes está toda digitalizada, então a pessoa não precisa vir aqui. Mas está aberto ao público, é só ligar, agendar, manda e-mail, tá? Que facilita a gente atender o pesquisador. Tá? Eu quero tal coisa, então a gente consegue mais ou menos pesquisar o que tem, né? E daí no dia da pesquisa a gente já mais ou menos separou um material. Essa documentação aqui é histórica, então é permanente, tá? A gente atende também legislação, então a gente tem decretos, leis, tá? E o Diário Oficial desde a emancipação política do Paraná até 2004. Daí o Diário Oficial virou online. Tá? Então, tem muito servidor que procura, eu preciso o meu ato de entrada no Estado, tá? O meu decreto, minha resolução, quando que eu saí, porque, né? Então, essa parte a gente atende também, para as pessoas, às vezes, precisam comprovar como é que eu entrei no Estado. Aqui é muito vasto, não dá para dizer o que nós temos. Assim, tem muita coisa e a gente faz de tudo para atender o pesquisador. Então, nós temos a etapa de higienização, nós passamos as trinchas no material delicado, marcamos caso tenha necessidade de fazer algum reparo nesse livro ou documento, não necessariamente sempre será um livro, podem ser folhas separadas. A gente passa para a etapa de reparo, como foi falado, e mais tarde, depois que o livro está adequado, a gente começa o acondicionamento, para poder voltar ele para os depósitos estarem alinhados e não ter mais dano nesse material. A iluminação dos depósitos, o maior tempo possível apagada, a gente entra lá só mesmo para retirar o documento. A temperatura, 20 a 25 graus, nós temos conferência de temperatura 2 vezes por dia e umidade máxima de 50 no ambiente. Também temos os desumidificadores de ar para a gente remover esse líquido, né, que fica no ambiente, porque esses livros eles são documentos muito antigos, então qualquer coisinha pode realmente danificar o material para possíveis futuras pesquisas. Quanto mais antigo, geralmente, dependendo de como foi manuseado anteriormente, a gente precisa usar o papel japonês, que é um papel extremamente delicado. Então, algumas páginas elas estão todas inteiras rasgadas. Aí a gente precisa posicionar no tamanho adequado, porque as letras têm que condizer com a parte de cima e a parte de baixo. Essas geralmente são as partes mais difíceis, assim, do reparo. Aí, feito isso, depois é mais tranquilo para acondicionar.